Bom, vamos lá então, dar continuidade à nossa aula. Hoje a gente vai finalizar a parte do sistema tributário, então, já começar então a competência tributária e tentar dar início também à parte dos tributos em espécie, especificamente com relação ao imposto, tá? Para a gente finalizar então a parte de competência tributária, a classificação dos tributos, ou melhor, mais a questão da classificação de tributos, tem uma classificação que a doutrina sempre traz para a gente, se quiserem anotar também. Ela divide muitas vezes ali essa classificação tributária dos tributos em espécie, os tributos em si, de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua aplicação, de acordo com a sua incidência. E aí a gente teria lá os impostos ordinários e impostos extraordinários, onde os impostos ordinários são aqueles impostos que já são mais comuns, os impostos são cobrados de acordo com a regra constitucional, são aqueles que são criados pela Constituição Federal para cada um dos entes federativos. No nosso caso, a gente teria então lá a possibilidade da União cobrar os impostos de acordo com o artigo 153, os estados de acordo com o artigo 155 e aí os municípios de acordo com o artigo 156. Esses são ali as regras colocadas pela Constituição Federal para os impostos de caráter ordinário. Já os extraordinários são aqueles impostos e que não são cobrados em forma comum. Eles geralmente são criados para a sua cobrança de acordo com certas regras constitucionalmente garantidas, mas em questões em que você não tem uma atividade ou um ato comum da sociedade, como é o caso de uma guerra, uma calamidade pública. No caso de uma guerra, você pode criar então imposto extraordinário. Calamidade pública, você poderia criar também a contribuição, ou melhor, o empréstimo compulsório, incidindo então sobre situações criadas pelo ente federativo, no caso a União, para que possa então municiar o Estado com valores e aí poder suprir essa necessidade extraordinária. São duas formas então que você tem classificação, duas formas mais gerais. Mas eu tenho também lá outra classificação que seria os impostos em caráter fiscal, ou os tributos em caráter fiscal, extrafiscal e o parafiscal. O fiscal é o mais comum. O fiscal é aquele que tem lá como natureza principal, como forma principal, a cobrança de valores para que eu possa municiar o Estado com receitas. Então esse a gente tem lá como exemplo o imposto de renda. Ele pode também ser utilizado, como qualquer tributo pode ser utilizado, numa outra natureza, natureza extrafiscal. Mas ele nasceu para ser um tributo arrecadatório, nasceu para ser um tributo fiscal. Portanto, o imposto de renda, ele vai ter a sua incidência sobre a renda, sobre o faturamento das pessoas jurídicas, para que eu possa trazer valores para o Estado. Já os tributos extrafiscais, eles têm uma outra natureza. Os tributos extrafiscais, eles não têm como natureza principal a arrecadação. É lógico, se eu estiver cobrando um centavo do contribuinte, um centavo de valor para a arrecadação tributária, eu estou arrecadando. Só que a principal finalidade desses tributos extrafiscais, ou a utilização da tributação extrafiscal, não seria essa. Seria simplesmente eu trazer lá um estímulo ou desestimular certas situações que trazem prejuízo ou auxiliam a sociedade ou o próprio Estado. Então, nesse caso, a gente teria lá como um exemplo o imposto de importação, o imposto de exportação, que tem essa natureza fiscal. E por ter uma natureza fiscal, a gente vai tratando então das limitações do poder tributário, a gente vai ver que eles também lá fazem exceção às regras de alguns princípios, como é o caso do princípio da legalidade, onde a gente poderia lá alterar as suas alíquotas por meio de ato administrativo normativo. Então esses impostos, imposto de importação e exportação, por ter uma consequência, um caráter extrafiscal, eles têm mais uma questão de estímulo ou desestimular certas situações, investimentos estrangeiros, investimentos internos, do que simplesmente arrecadar. Um exemplo, anos atrás a gente teve lá um problema com o trigo brasileiro e a gente não conseguiu fazer uma produção suficiente para a demanda que a gente tinha interna. Tivemos que fazer então a importação de trigo de países que fazem fronteira com a gente, principalmente da Argentina. Esse trigo que vem da Argentina, ele é tributado pelo imposto de importação. Porém, como eu quero estimular aquele produto que vai para a cesta básica com valores menores, eu posso então, através da alteração das suas alíquotas, tirar a tributação desse imposto. Então, não cobrei esse tributo, perdi a arrecadação e mesmo assim a União não teve um prejuízo com relação à legislação tributária. Por que não? Porque a ideia era você trazer um estímulo para baratear aquele custo daquele trigo que vinha do exterior. E aí, consequentemente, toda a cesta básica, todos os produtos que fazem parte da cesta básica que se utilizam desse trigo, também, consequentemente, teriam uma redução de preço.
Então, esse caráter extra fiscal, todos os tributos podem ser utilizados dessa forma. Só que alguns dos tributos nascem para ser extra fiscal. Vamos usar um outro exemplo aqui, além do imposto de importação e exportação, o IPI também é um tributo extra fiscal, também é um tributo que nasceu na Constituição Federal de 88 para ser um tributo extra fiscal. Um outro, o IOF, da forma que você tem então de estimular a possibilidade da administração federal ter um controle então desse mercado financeiro. Eu consigo controlar então através do IOF. É lógico, eu não posso ter uma bolsa de valores em que eu tenha só alta ou só baixa. Eu tenho que ter esse equilíbrio, tenho que ter esse controle. E esse controle muitas vezes é feito através do Estado, intervindo nessa ordem econômica para que eu possa trazer então esse equilíbrio. Utiliza-se então também o IOF. Estimulando, desestimulando investimentos que vão ser feitos na bolsa de valores ou no mercado de capital, colocando um valor a mais de cobrança ou retirando um valor de cobrança para que eu possa então estimular ou desestimular. O IPI, a gente tem uma consequência bem mercadológica com relação a esse estímulo. Eu não posso impedir que as pessoas fumem, eu não posso impedir que as pessoas bebam, mas eu posso tributar essas pessoas com um valor a mais de IPI para tentar pelo menos desestimular esse uso excessivo. Então o IPI, em regra, ele tem uma tributação muito alta com relação ao cigarro e bebidas alcoólicas. Tá? Então esses são os tributos então, que a gente tem aquela competência, uma natureza extrafiscal. Os parafiscais, no próprio nome já diz, eles são tributos fiscais, porém servem para uma arrecadação de entidades que caminham paralelo ao Estado. Tem sim uma finalidade pública, tem sim interesse público, tem sim uma necessidade de estar lá em apoio com o Estado, porém, essa arrecadação que é feita dessa tributação para eles municia de valores essas entidades que apoiam o Estado, mas trabalham então paralelo ao Estado. Por isso então tributos parafiscais. O exemplo a gente teria então os conselhos regionais, com exceção da própria OAB, que a gente tem uma exceção trazida pela jurisprudência do STJ, pela ADIM 3026, em que a OAB não é tratada então como meramente a sua anuidade como um tributo. Mas as demais entidades, nesse sentido de fiscalização de profissionais de classe, têm a sua unidade então um caráter tributário. Esse tributo não vai para as mãos da União, dos Estados, municípios, os entes federativos em si, mas vai para uma entidade que tem como principal finalidade o controle e fiscalização de certos profissionais, como médico, dentista, engenheiro. Esses então, a anuidade paga por eles, tem caráter tributário, mas é uma arrecadação que é feita como uma receita, portanto um tributo arrecadatório, porém não vai para os cofres públicos especificamente, vai para a destinação de natureza pública, vai para um destino então para a coletividade, porém vai para um destino então ali final para uma entidade parafiscal, uma entidade então que trabalha paralela ao Estado. Então ali eu tenho três formas tributárias também: tributos fiscais, tributos extrafiscais e tributos parafiscais. Outra forma também, e aí é muito relevante essa classificação da doutrina, principalmente com relação à repetição de valores pagos tributos a mais, que seriam tributos então de forma direta e tributos indiretos, ou mais especificamente quando se fala de impostos, impostos diretos e impostos indiretos. Os impostos diretos ou os tributos diretos são aqueles tributos que são pagos pelo próprio contribuinte. E o ônus financeiro, a carga financeira, a carga tributária, o peso do tributo recai também sobre esse mesmo contribuinte. O imposto de renda, eu recolho o imposto de renda sobre a receita que eu tenho, sobre o provento financeiro que eu tenho, sobre o meu salário, e eu mesmo tenho esse ônus financeiro. Eu não posso repassar em regra, tá? Não posso repassar em regra esse valor então que eu paguei de imposto. Então a pessoa jurídica, a pessoa física paga o seu próprio imposto de renda e ela assume esse encargo financeiro, vai então do seu próprio orçamento. Agora, o tributo indireto, o imposto indireto é um pouco diferente. Por quê? Pelas regras do sistema tributário, ele admite o que se chama de repercussão econômica do tributo. Eu posso repercutir então o valor econômico desse tributo para frente, passaria então o valor do tributo para frente. A gente verifica essa incidência da tributação indireta quando a gente verifica lá a cobrança do IPI, do ICMS, em certas situações do PIS e COFINS. Toda vez que você compra uma mercadoria, vem destacado na nota fiscal lá um valor de ICMS em regra. E às vezes, quando você compra um produto que é industrializado, também vai destacado na nota fiscal o valor do IPI. Esse valor do ICMS, esse valor do IPI, que está destacado na nota fiscal, que está
demonstrado na nota fiscal é justamente essa demonstração da repercussão econômica. Porque o contribuinte de direito, aquela pessoa então que tem o dever legal de pagar o tributo, de recolher o tributo, ele recolhe. E aquele valor do tributo que ele recolheu, ele necessariamente pode passar ali, necessariamente vai passar então para a nota fiscal, que é a repercussão econômica. Então a pessoa que adquire esse produto com esse valor de ICMS, é ele que está tendo lá o encargo, o ônus financeiro daquela tributação. Então uma pessoa recolhe o tributo, mas o encargo, a carga tributária, o peso daquela tributação vai sobre outra pessoa. Esses tributos, eles admitindo então a repercussão econômica, na repetição de indébito eu tenho lá, conforme o Código Tributário Nacional, que demonstrar que eu não fiz a repercussão econômica ou que a pessoa do contribuinte de fato que realmente recolheu esse valor, que teve o peso econômico desse valor, autorizou com que eu, contribuinte de direito, possa repetir o valor indébito. Então dá esse problema por quê? Porque é difícil você ter essa comprovação de que você não transferiu os valores. E também é difícil você ter lá de todas as pessoas que compraram esse produto, a autorização para que eu possa repetir o indébito. Então a gente vai ver mais para frente, falando do Código Tributário Nacional, os nuances com relação à repetição de indébito e principalmente tributação direta e indireta. Por enquanto, essa conceituação, essa classificação que a gente traz aqui é só meramente para a gente saber que tem os tributos que são tributos diretos, em que o contribuinte então recolhe o tributo, mas ele mesmo tem a carga financeira do tributo, e os de forma indireta, que o contribuinte de direito é a pessoa que vai ter a obrigação legal de recolher o tributo, porém, por admitir a repercussão econômica, o contribuinte de fato então é que tem o ônus financeiro, é ele que vai arcar então com esse ônus financeiro. Uma outra classificação que a gente teria também, tributos pessoais ou subjetivos e tributos reais ou simplesmente tributos objetivos. A maior parte da doutrina e também a posição do STJ, ela utiliza mais tributos pessoais e tributos reais. É mais tranquilo então para a gente trabalhar com essa ideia. Nada mais são que tributos que vão ter incidência, no caso os pessoais, sobre a pessoa do contribuinte, sobre o seu próprio esforço, sobre a sua própria condição de contribuinte. Já os tributos reais não vai incidir sobre a pessoa do contribuinte, mas sim sobre o seu patrimônio, sobre o seu serviço, sobre os seus bens. Então ali eu tenho lá uma tributação real que vai servir de objeto o próprio bem do contribuinte. Por isso então um tributo, um imposto objetivo, um imposto real. Já o pessoal subjetivo é sobre a pessoa. Característica principal desse pessoal: a pessoa do contribuinte é que tem a responsabilidade pelo peso econômico que vai receber. E nesse caso, o imposto de renda incidindo sobre o esforço, sobre o salário, sobre aquilo que ganha o contribuinte, ele é o principal exemplo de tributo então pessoal. Tributos reais, se incidindo então sobre o bem, seria lá como exemplo o IPVA, o IPTU, que vão incidir sobre os bens móveis e imóveis daquele contribuinte. Então a gente tem também uma outra classificação, que seria os tributos pessoais e os tributos reais. Uma outra classificação que também a gente teria lá, traduzida pela doutrina em geral, que seriam tributos fixos, tributos então seletivos, tributos proporcionais ou tributos progressivos. Tributos fixos, hoje tem pouquíssimos tributos que estão nessa consequência de tributos físicos, nessa classificação de tributos físicos, praticamente já está quase desaparecendo essa tributação. Ou a gente tem um exemplo ainda, que seria a tributação do imposto municipal, o ISS, sobre profissionais liberais. Por quê? Tributo fixo, eu cobro um valor fixo de tributação, independentemente da prestação do serviço, do valor do patrimônio, do valor material daquela base tributária. Então, no caso dos profissionais liberais, é um valor fixo que é pago de um certo período, independentemente do valor que ele tenha lá de faturamento ou do valor que ele tem de receita com o serviço prestado. O profissional liberal, então, médico, dentista, engenheiro, todos os profissionais, ele não paga o ISS pelo valor do serviço prestado, ele paga um valor fixo, independente do quanto ele teria lá trabalhado, do quanto ele teria lá cobrado pelo serviço. Já os tributos seletivos são aqueles tributos então que vão provocar uma certa seletividade daquele produto, e aí nessa seletividade do produto verificar se ele é essencial ou não é essencial, e aí promover uma tributação mais pesada ou mais leve.
Exemplo que a gente tem aqui seria o próprio IPI, que ele é, por natureza constitucional, obrigatoriamente seletivo. Então a União, quando vai fazer as fixações da sua base de cálculo, suas alíquotas para a cobrança desse IPI, ele tem que verificar então essa seletividade. Seleciona então certos produtos, selecionando então esses certos produtos, ele vai verificar então a sua essencialidade. E dessa essencialidade promover então uma tributação mais pesada, no caso de bebidas, cigarro, ou mais leve, no caso de alimentos. Tá? Então aqui que eu tenho lá, esses tributos seletivos, eu tenho duas formas de aplicação. Primeiro, eu seleciono certos produtos, depois vejo a sua essencialidade para que eu possa promover a tributação. A seletividade, ela tem alguns nuances dela que acabam trazendo lá um certo prejuízo. Por que um certo prejuízo? Todos sabem que a alimentação é essencial para as pessoas, mas o refrigerante não é essencial para as pessoas. Por ela ser classificada por um órgão governamental como um alimento, ela também tem uma tributação pequena, tem uma tributação menor. Então, mesmo fazendo lá, não sendo um produto tão aceitável para a saúde das pessoas, o refrigerante ele também tem uma tributação baixa. Tá? Agora, ao mesmo passo, a gente teria lá uma tributação alta sobre os cosméticos. Por quê? Ele é tratado como um bem que não é considerado essencial. Porém, o sabonete é essencial para a saúde. O sabonete ele traz limpeza, portanto ali deveria ser essencial. Mas por estar classificado lá como de uso de cosmético, ele tem uma tributação alta. Então o mini sabonete, que deveria ser um pouco mais barato, é caro justamente porque a tributação dele lá, pela essencialidade da sua classificação que ele coloca ali, ele tem lá uma tributação maior. Então esses produtos, muitas vezes, eles são blocos. E dentro desses blocos, se você for pensar, você acaba achando lá algumas incoerências. Mas é a tributação que a gente teria lá para fazer a aplicação deles. Outro seria lá o proporcional. Esses proporcionais são aqueles mais comuns. Ao contrário do fixo, o proporcional ele vai ter lá uma alíquota que vai ter a sua fixação única e ela vai ter a variação simplesmente pelo valor de base que é utilizado. Ou seja, eu tenho a aplicação de uma alíquota proporcional, a alíquota então de 10%. E a cobrança desse imposto vai ser proporcional à sua base de cálculo. 10% de um produto, o produto vale R$100, então eu tenho 10%, seria R$10. Agora, se eu tiver um produto de R$200, 10% dele seria R$20. Então, o proporcional ele tem uma alíquota fixa, porém vai variar a cobrança do imposto de acordo com o valor da base de cálculo, do valor material a ser tributado. Então, à medida que esse valor material vai aumentando, o tributo também vai aumentando. Mas a sua alíquota para aquele determinado produto vai ser a mesma, sempre então 10%. Eu posso ter lá variações das alíquotas, mas não vai variar a alíquota em cima do produto. Aquele produto lá que foi destinado a 10% vai ser sempre 10%. Se um outro produto tiver lá 15%, aquele produto então vai ter os 15%. O que varia a tributação é simplesmente o quê? O valor que você tem lá da base de cálculo, o valor material daquele bem a ser tributado. Uma outra seria a progressividade. Hoje a progressividade, que antes era tratado simplesmente apenas para os tributos pessoais, hoje por decisão do STF e também pela doutrina mais como se diz assim, mais utilizada pelos tribunais superiores, ela teria também aplicação nos tributos reais. O que seria essa progressividade? A progressividade, eu vou ter lá, à medida que eu tenho uma base maior de aplicação material daquele tributo, eu também tenho lá uma alíquota diferenciada. Então eu posso ter alíquotas que vão variar de 7, 15, 20, 22, 30%. E aí essas alíquotas serão aplicadas de acordo com o quê? De acordo com a base de cálculo. Quanto maior a base de cálculo, maior vai ser a alíquota. Um exemplo, a gente pode ter o imposto de renda até um certo patamar de recebimento de salário, você teria lá a aplicação de uma alíquota. Passando daquele valor limite, você já tem a aplicação de uma segunda alíquota, que vai até um outro patamar. O terceiro patamar, então, se iniciando, eu tenho a aplicação da terceira alíquota. Então ali eu tenho o quê? Alíquotas progressivas. As alíquotas progressivas, então, vão de acordo com o quê? Com a capacidade contributiva. Quanto maior a sua capacidade contributiva, maior então a aplicação das alíquotas. E para finalizar, a gente teria simplesmente o que? Os impostos ou os tributos federais, estaduais e municipais. A gente não teria na Constituição Federal definição expressa ou separadamente colocada na Constituição Federal de tributos para o Distrito Federal. Mas aqui no Distrito Federal ele faz tanto às vezes
dos municípios, como às vezes dos estados. Portanto, ele vai ter a mesma competência que teria um estado, a mesma competência teria o município. Então, ele pode criar tanto tributos municipais como tributos, então, federais. Beleza? Bom, vamos dar um intervalinho, então, agora, para a gente poder mudar o nosso assunto aqui e começar novamente a nossa matéria num outro tema de assunto.